Amém, igreja. É um privilégio nós estarmos aqui, na casa do Senhor. Privilégio nós estarmos e vamos gravar culto de estudo e oração, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, 6 de outubro. A gente sempre pede, por favor, que quando você receba, compartilhe, divulgue a palavra revelada do Senhor. Nós estamos estudando o livro, a Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. A cada quarta-feira a gente tem um compromisso de trazer a palavra em cada capítulo. A Carta de Romanos ela é muito bem estruturada, irmãos. Então, em cada capítulo ela realmente tem uma mensagem central. Mas hoje nós vamos ler Romanos. Mas eu gostaria de iniciar pelo Salmo 14. Eu gostaria de iniciar pelo Salmo 14. Assim que você encontrar, se você pode se colocar em pé, nós vamos ler Salmo 14, 3. E nós estaremos lendo mais um salmo depois, para que o Espírito Santo realmente possa falar conosco. E Ele vai falar em nome de Jesus. Primeiro salmo nós estaremos lendo Salmo 14, 3, que diz o seguinte, igreja: Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu vou repetir. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos agora para o Salmo 53. Algumas páginas adiante, nós vamos ler o Salmo 53, nos 3 primeiros versos. Os 3 primeiros versos do Salmo 53. A palavra de Deus diz o seguinte, igreja: Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompe-se e pratica uma iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora sim, Romanos 3. Agora sim, Romanos 3, e se você pode, por favor, após a leitura, permanecer com Romanos 3. Nós estaremos lendo alguns versos de Romanos 3, a partir do verso 9, igreja. Nós estaremos lendo Romanos 3, de 9 a 20. Carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Como está escrito aquilo que nós lemos, igreja. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora,
sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Pai. É um privilégio nós estarmos aqui na sua casa, ouvindo o Espírito Santo e entendendo mais a sua palavra. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam por inteiro cativos a Ti. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Romanos, a princípio, parece uma carta, parece um livro da Bíblia muito difícil. É verdade que existem alguns pontos que a gente deve esclarecer, deve aprender e esclarecer. Porque nós sabemos que quem escreveu, né? Romanos foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. Esses salmos que acabamos de ler, os salmos 14 e 53, quem o escreveu foi o rei Davi. E a Bíblia, amados, a Bíblia, a palavra de Deus revelada, a gente encontra muitos casos desses, que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele confirma aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Porque quem escreveu a Bíblia foi um só Espírito, né? Mediante as mãos de mais de 40, né? Abençoados. Mas é o Espírito Santo que conduz. Então é importante sempre nós buscarmos isso, né? Alguma constatação realmente. E o capítulo 3 hoje de Romanos, ele é claro dizendo: todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E nós vamos entender isso. Hoje, em nome de Jesus Cristo, nós vamos entender por que todos nós pecamos. Pecado é errar o alvo. Nós erramos o alvo e continuamos errando de geração em geração. Puxa, pastor, mas o senhor já falou isso umas 30 vezes. Não, é verdade. Mas o conceito aqui qual é? Que os nossos pais, Adão e Eva, quando eles entraram em desobediência, não é? Eles pecaram e foi geracional. Amém ou não? Foi geracional. Então o simples fato de Deus ter expulso os nossos pais do paraíso é que não havia mais o quê? O Espírito de Deus se comunicando com o Espírito do homem, como foi aberto aqui hoje o culto. Está certo ou não? Então, na verdade, todo esse pecado, ele foi o quê? Geracional. E, na verdade, quando Paulo escreve aos romanos, ele está escrevendo, amados, aos cristãos de Roma. E, em sua maioria, são judeus convertidos ao cristianismo. Daí vem, não é? O convertido. Não é? Só que, na verdade, quando o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos, ele escreve evidentemente para toda a igreja, para nos dar entendimento, não é? Mas ele chegou aos ouvidos dele, e isso aconteceu muito, de que os judeus que foram convertidos, eles ainda mantinham certas práticas, eles mantinham ainda a lei, de alguma forma, os guiando. Então, na verdade, por que há o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, por que eles batem muito no pecado? Somos pecadores. Primeiro que é uma constatação, nós somos. Segundo, que Deus nos conhece. E você pode perceber que isso está no início até o final da Bíblia. Quando você vai para a primeira carta de João, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos o quê? Nós estamos sendo enganados. Nós nos enganamos, nós vivemos na mentira. Aí você fala: mas pastor, será que alguém questiona isso? Sim. Sim.
Eu conheci, não é, um crente já de muitos anos, muito mais velho do que eu na fé, que quando nós estávamos fazendo o estudo de discipulado, quando eu li isso, ele ficou bravo. Então o senhor está falando que eu peco? Você está falando que eu estou pecando? Eu falei, não, irmão, eu não estou falando nada, o que está falando é a palavra. Então tudo aquilo que repetidas vezes o Espírito Santo do Senhor coloca na Bíblia, para que nós o quê? Prestemos mais atenção, que é o quê? Um tema importante. Sim ou não? Sim. Quando Romanos 3,10 diz que não há um justo, um sequer, o que significa isso? O que significa isso? Que não há um inocente, não há um reto, não há um íntegro. Quando eu vou para o verso 12, a gente começa a ter um entendimento disso, porque isso aqui, quando a gente lê, né, dá vontade de se suicidar, né? Puxa vida, mãe. Deus fala que eu não sou reto, que eu não sou íntegro, que eu busco. Quando a gente lê o verso 12, ele diz: todos se desviarem e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem. Isso aqui, amados, em nome de Jesus nós temos que entender. Isso aqui é um lado que é espiritual. Porque se eu perdi o meu relacionamento espiritual com o Espírito de Deus, se eu continuar nas trevas, se eu continuar com o meu espírito morto, eu jamais serei inocente, me tornarei inocente mediante o quê? A Deus. Então, na verdade, amados, nós que nascemos com espírito, alma e corpo, o que nós deixamos para trás, mediante o quê? Geração por geração, foi o quê? O Espírito. Então esse é o contexto, amém? Esse é o contexto, tá certo ou não? Então esses, não há justo, não há um sequer, é no sentido do quê? De que aqueles que ainda não o quê? Não foram religados com o Espírito de Deus. Sim? Então isso aí a gente tem que ter esse entendimento. O segundo entendimento, quando o apóstolo Paulo bate muito na lei, observe o verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras do quê? Da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que significa? O que significa, amados? Que a lei, ela é o quê? Ela é um aio, ela é um educador de criança, para que a lei nos levasse o quê? A Jesus Cristo. O povo judeu saiu de 400 anos de quê? De escravidão. Então a lei, na verdade, é para nos levar a algo maior. É para levar o quê? O judeu a um algo maior. Porque nenhum judeu, e até hoje os que vivem nas 613 leis, até hoje, todos os judeus que vivem embaixo do Torá, eles são pecadores, porque a palavra, ela é o quê? Ela é clara. A lei só mostra o pleno conhecimento do pecado. Amém ou não? Mas pastor, o que tudo isso significa? Significa que todo esse processo da lei, que todo esse processo de que aconteceu até Jesus Cristo, Deus assim prove que a única forma de nós nos religarmos a Deus para matar o pecado original é Jesus Cristo. Isso é importante. Então Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele faz o quê? Ele não vem para revogar a lei, Ele cumpre a lei. Porque os judeus começavam a ver para Ele e falavam, puxa vida, mas por que só Ele consegue? Porque Ele é isento de todo o pecado.
Então Jesus Cristo foi o único homem que cumpriu cabalmente o quê? A lei. E o que nós vamos ver aqui, o que é? É que nós somos justificados, nós somos inocentes, nós somos religados ao novo Espírito do Senhor, quebrando o quê? O pecado original. Isso aqui é importante nós termos o que em mente. É por isso que Deus, Ele nos recebe mediante a fé. É por isso que Deus, Ele nos recebe mediante o que, amados? Sermos o que? Adoradores. Agora, onde fica claro isso no capítulo 3 de Romanos? Acompanhe comigo. Acompanhe comigo onde fica claro isso. Mas agora, sem a lei, ou seja, Jesus Cristo nasceu. Agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então o que aconteceu? O segredo foi revelado. O sangue do Cordeiro, que é para todo o povo, me justifica. Te torna e me torna o quê? Inocente. Me religa. Então, na verdade, toda essa justificação da fé que a gente ouve muito, né? O que é a justificação da fé que tanto Paulo fala? A justificação da fé é isso, é simples. Através do sangue do Cordeiro, Ele nos traz o quê? Ele nos permite o quê? Que nós sejamos o quê? Inocentes, inocentados no tribunal. E aí quando você vai lá no verso 25 dizendo que Jesus Cristo é a propiciação do nosso pecado, o que Deus está querendo dizer exatamente é isso. Jesus Cristo, Ele o quê? Ele tira o pecado do mundo. Ele tira aquilo que foi perdido sobre a desobediência. Ele nos converte. Então nós estamos indo para um lugar, Ele nos converte. Ele nos ajuda a o quê? A nos convencer do pecado. Mas pastor, se isso eu não entendia, tá? Eu estou falando isso porque eu não entendi. Eu não sei se você tem esse entendimento. Se você tiver esse entendimento, glória a Deus, eu não tinha. Se Deus me torna inocente, se Deus tira o pecado do mundo, por que eu continuo sendo pecador? Porque existe o pecado que? Pessoal, o nosso pecado. Porque aquilo que foi perdido no Éden, que entrou no nosso corpo, é o pecado o quê? É o DNA do pecado. Só que o pecado original, tudo aquilo que originou lá atrás, mediante o sangue de Jesus, eu sou o quê? Eu sou liberto. Agora, amados, a gente está no mundo, corpo, alma e espírito. Eu me converto, certo? O velho homem ficou para trás. E daqui para frente, eu não vou continuar pecando? Eu peco. Eu vou continuar pecando. Mais ou menos, muito menos. Então eu vou ter que gradativamente me santificando. Lembra que a gente falava muito em casa, no Passo do Elefantinho? Porque nós temos vícios, nós temos o quê? Temos as nossas debilidades. Porque Jesus Cristo diz o quê? Venha do jeito que vier. Então, na verdade, através do sangue do Cordeiro, Ele nos justifica. Não há mais o quê? Não há mais aquele pecado que estava no Éden. Ele nos restaurou, agora e daqui para frente?
E daqui para frente eu continuo sendo pecador. Mas aí é um pecado o quê? Pessoal de cada um. Você tem o seu pecado, você tem, eu tenho, todos nós temos. Mas geralmente, para nós que somos justificados, Deus, Ele quer o que de nós? Mudança. É por isso que servir a Deus, servir a Jesus Cristo, nós vamos entrar num processo de santificação, porque é um processo. O que é um processo? Ele vai caminhando. Uns aprendem mais rápidos, sofrem menos. Outros aprendem mais devagar, sofrem mais. Outros não aprendem, continuarão sofrendo. Nós falamos isso, acho que na escola bíblica, domingo, né? As pessoas, às vezes é convertida, ela entende, ela vai sendo abençoada, e o crente que está há 30 anos, né? Pô, mas por que acontece isso com ele e não comigo? Não que tenha alguma relação, não é isso, mas a gente precisa entender quem somos em Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele pode me possibilitar. Não há mais a maldição. É lógico que nós precisamos, na verdade, iniciar um processo de santificação. Existem algumas coisas que podem estar pendentes das nossas vidas, como alguma maldição geracional, enfim, isso de caso a caso. Mas o que eu quero que nós entendamos hoje, e é esse capítulo 3 que vem de uma forma explicar o que é justificação pela fé. Nós somos justificados através do sangue de Cordeiro. Tá certo? Nós nos tornamos inteiro. Agora, nós vamos continuar caminhando. Sim ou não? Nós vamos continuar caminhando. Como é que Deus me perdoa? Me arrependendo. Então é um processo constante. E é por isso que a gente está inserido num corpo. Para terminar, para concluirmos, olha o que fala o verso 27. Depois da justificação, onde fica então o orgulho? Totalmente excluído. Por meio da lei? Por meio das obras? Não, pelo contrário, por meio da fé. Entendeu? Então, quando nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós temos a possibilidade de não sermos mais orgulhosos, de não sermos mais prepotentes, de não sermos mais arrogantes. Só que se você tem isso com você, se você tem uma personalidade, de uma hora para outra você perde isso, é um processo na sua vida. Mas o que o apóstolo Paulo e o que o Espírito Santo diz hoje para nós, o que é? Não é para ter mais orgulho, não é para ter mais arrogância, não é para ter mais prepotência. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro já te lavou, você está livre. Amém?